nesta etapa, neste momento desta reunião dos deuses, desde São Paulo, Brasil. Aliás, quero te dizer que nós estamos aqui pessoalmente em São Paulo. Algumas pessoas perguntam, como é que é a reunião lá? É gravada, é ao vivo? Como é que funciona aquilo lá? A reunião aqui é ao vivo. Estamos aqui, esta reunião está sendo gravada e depois ela vai subir aí para o YouTube para que você desfrute de parte desta reunião. Mas se você quiser participar de tudo, você tem que estar aqui ao vivo. E eu te convido. Rua Cesário Alvim, 275, no Belenzinho, em São Paulo. Aqui tem condução que vem até da China para cá. Você pode vir de qualquer lugar do mundo, você chega aqui. Foi uma brincadeira, mas é verdade. Nós estamos numa região central de São Paulo. De qualquer lugar do mundo você chega. Qualquer lugar do Brasil você chega aqui com facilidade. Aliás, temos aqui a presença hoje da abençoada Rita, desde São Gonçalo, Rio de Janeiro, a quem saudamos com muito gozo. Abba, Pai. Assim é. É um privilégio tê-la aqui, como todos os deuses que estão sempre por aqui. Abençoado por isso. Graças. Então, esta reunião subirá, esta mensagem subirá para o YouTube. Nós saudamos a todos vocês que nos assistem pelo YouTube com a reunião gravada no canal TV Graça Brasil. Este é o canal onde você está e eu recebo que você esteja aqui conosco. Domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos. Abba, Pai, por isso. Vamos apresentar as palavras inefáveis. As palavras que o homem natural não entende. Mas nós estamos aqui falando para pessoas que não são naturais. Elas já conhecem a sua verdadeira identidade. Se você não conhece a sua verdadeira identidade ainda, não precisa buscá-la no poupa-tempo. Não é lá que você vai encontrá-la. A sua verdadeira identidade, ela está na palavra do Evangelho da Graça do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Tá certo, abençoado? Isaías 45, verso 13. Olha que tremendo, este aqui é o Antigo Testamento, que nós vamos agora começar a falar nele. Mas ele também fala a respeito do que viria. E aliás, Isaías era o profeta preferido do apóstolo Paulo. Ele sempre mencionava Isaías. Vamos a Isaías 45, 13. Eu o despertei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará minha cidade e soltará meus cativos. Olha que tremendo. Não por preço nem por dons, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, eu vou repetir esse texto novamente. Eu o despertei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos. Olha, que lindo isso. Você foi despertado em justiça? Claro, você foi tornado justo. Diga, eu sou justificado. Ah, papai. E endireitarei todos os seus caminhos. Seus caminhos estavam tortos? Não. Você já nasceu com o caminho endireitado. Diga, o meu caminho é direito, é correto, é justo. Ah, papai. Olha, o que mais que ele diz aqui? Edificará minha cidade. Nós estamos edificados? A nossa cidade está edificada, sim ou não? Claro que sim. Que cidade? A cidade de São Paulo é que está edificada? Não, é a cidade dos justos feitos perfeitos. Esta é a cidade onde você mora. Essa é a cidade onde você habita. Uma casa linda, uma casa maravilhosa, uma mente limpa. É uma cidade limpa, é uma cidade farta, uma cidade que vive em abundância. Abba, Pai, por isso. Não por preço nem por dons, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo, homem, ele soltou os cativos que estavam na mentira. Diga, eu fui liberto. Você foi liberto da mentira, verdade ou não? Não é verdade? É verdade. O livro de Isaías faz muita referência de Jesus Cristo e de Jesus Cristo homem em sua última manifestação em um vaso de barro. Ele menciona o seu ministério, sua missão aqui na terra. Sabia disso? Isaías menciona a vinda de Jesus Cristo homem. Ele também menciona que viria edificar sua igreja, a cidade celestial.
Nós estamos edificados. A igreja está edificada. Diga, eu sou um ministro competente. O que é um ministro competente? É um ministro que tem competência. Ele tem a capacidade de compartilhar essa palavra com qualquer pessoa. Você pode chegar e falar desta palavra abertamente. Quem não pode falar são esses líderes religiosos que estão aí pelas esquinas. Eles não estão nas esquinas, eles estão em templos suntuosos, cheio de gente lá dentro. Pessoas que estão sentadas lá por causa do carisma de quem fala e não pelo conteúdo de quem fala. Tem carisma, mas não sabe o que estão falando. Ele chama a atenção pelo gesto, pela micagem que ele faz ali na frente, aquela coisa toda, e ele vai para lá e anda para cá e grita, e a pessoa, opa, esse aí tem poder de destruir a tua mente. Então, veja só, abençoado, o conteúdo é o que vale. Aqui é um restaurante que serve a melhor comida de São Paulo, a melhor comida do Brasil e a melhor comida do mundo. Ah, papai, essa edificação que o edificador nos trouxe seria sobre os planos do perito arquiteto. Quem foi o perito arquiteto? Qual era o nome dele? Paulo. Ele foi chamado para ser apóstolo e ele realmente estabeleceu a planta do terreno. Aí veio outro para edificar em cima desta planta. Está edificado? Está. E hoje nós estamos dentro do terreno, dentro do edifício, desfrutando do melhor desta terra. Com essa edificação, ele libertaria os cativos na ignorância. Abençoado, o mundo jaz em treva, mas a treva é para quem não entende o que nós estamos falando aqui. Se você entende, saia de onde você está e venha ouvir a palavra do Evangelho da Verdade aqui pessoalmente conosco. Te esperamos no próximo domingo, mas hoje nós vamos ficar de pé neste momento, mais uma vez, e vamos receber a palavra inefável dos lábios do edificador, daquele que Isaías anunciou, e nós vamos ouvi-lo neste momento. Quantos querem ouvi-lo com gozo? Vamos recebê-lo mais uma vez. Ah, papai, assim é. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo homem. Ah, papai! Vamos tocar um tema de suma importância. Que falamos no passado deste tema, mas que agora vem de outro ângulo. Hebreus capítulo 10. No verso 1, vamos ler isso com detenimento, com espírito de discípulo, com espírito de ensino. Hebreus capítulo 10, começando pelo verso 1. O verso 1 diz: porque a lei, diga a lei, tendo a sombra de quê? A lei tinha a sombra do quê? Dos bens vindouros. Bens o quê? Vindouros. Diz, não a própria imagem das coisas. O que é uma imagem? Se você se para diante de um espelho e vê sua imagem. E então, se você se move, a imagem do espelho se move. Se levanta a mão, vai ser exatamente o que você é. Pois a lei nem isso tinha, nem imagem. Veja que era um pacto acrescentado que Deus deu a lei. Deus deu a lei como um acréscimo para que se conhecesse o que é mal. Mas esse não era o coração de Deus. Esse não era o coração de Deus. Deus não queria isso, mas teve que dar para que se saiba o que é mal. Mas depois iria tirar do meio.
Nos dá tanta lástima quando vemos irmãos empenhados em cumprir a lei, verdade? Que tem que guardar a lei de Deus, que tem que guardar o sábado, que tem que ser fiel à lei. E nos dá lástima, porque está te dizendo, seja fiel a algo que nem imagem é. Seja fiel a uma sombra. Você sabe o que é ser fiel a uma sombra? Dê uma voltinha aí com o bebê por aí, tem um bebê chorando, dá uma voltinha bem bonita, às vezes o bebê se... Certamente. Pois a lei foi acrescentada e não era nenhuma imagem e só possuía a sombra do que tu e eu temos hoje, verdade? Uma sombra. E tu sabes que a sombra nunca fala claro, se tu vês minha sombra, eu meço 15 pés dependendo do ângulo de onde a luz me dê. Se tu vês sombra, pode chegar por lá. Se a luz muda, então, de momento, eu meço menos pés. Por quê? Porque uma sombra, a lei não é verdadeira. Eu não sei como tu pode ser fiel a uma sombra, ou tratar de cumprir uma sombra. Hã? Ou de seguir uma sombra. Sabes o que é isso? A sombra. Agora veja o que diz. Nunca pode. Eu não sei porque tem gente que se empenha porque nunca pode. Está empenhado em algo que nunca pode. Não pode o quê? Que diz? Pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos ao quê? Em outras palavras, que tu te acercas à lei de Deus e aí levas guardando o sábado todo dia e trata de ser fiel aos 10 mandamentos e tratas de ser fiel aos outros 613 mandamentos, porque eram por todos 613. E tu tratas de ser fiel a algo que nunca, diga nunca. Pois se nunca pôde, para que você vai se empenhar em servir a algo que nunca pode te fazer perfeito? Olha, tem que haver um véu nas pessoas que tratam de servir a algo que nunca vai te poder ajudar. Tem que haver um véu bem grande, ou um véu, ou um feitiço, um hipnotismo. Por isso foi que Paulo, quando falou aos Gálatas, disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Uma fascinação, algo que tu nunca vais alcançar. Ou seja, na versão diz que, em inglês diz bewitch, que é quem vos enfeitiçou. Ou seja, que servir a esta hora, tratar de ser fiel a Moisés e aos mandamentos de Deus. Porque diz, o que acontece é que, como se chamam mandamentos de Deus, pois tudo que é de Deus é bom? Não. Nem tudo que é de Deus é bom. Veja que até mesmo nem tudo de Cristo é bom, porque Paulo disse que deixemos já os rudimentos da doutrina de Cristo. Por quê? Porque já não eram bons. Foram bons em um tempo, mas já não são bons, porque as coisas mudam. Então o que acontece? Que a lei não podia tornar-te perfeito. Sabe por quê? Porque se te chega a ser perfeito, os efeitos se viriam no verso 2. Veja o que diz o verso 2. Se a lei pudesse, de outra maneira, cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, uma vez limpos, não terão jamais consciência de pecado. Não terão jamais o quê? O que significa não ter consciência de pecado? Que tu não te sentes o quê? Culpado. Em outras palavras, dava a entender, aquela lei se sempre te fazia arrepender, se sempre te vias em pecado, sempre te vias sujo, sempre te vias que havia algo mal em tua vida com Deus, sempre não te podia aproximar-te a Deus, era como um inspetor que vinha supervisionar todo dia. Como é que você está se portando, hein? Cuidado que Cristo vem e te deixa. Assim funciona por aí, todavia, alguns. Então, dando a entender que quando Cristo morreu, ouça isso, dando a entender que quando Cristo morreu, tu já não deves ter consciência de pecado. Explique-me, pastor. Em outras palavras, que eu vou fazer o que é mal e nunca devo me sentir culpado? Não, você não deve se sentir culpado quando fizeres o mal. Sabe o que tu deve sentir? Tratar com esse assunto.
Porque sentindo-te culpado, tu não resolves nada. Se te sentes culpado, é pior, porque então entras em uns efeitos pessoais que nunca vão te levar a melhorar essa situação. Alô? Olha, abençoados, vocês sabem as pessoas que vivem em culpabilidade hoje? Por isso as crianças, veja, as crianças se tiram a vida. Tem pessoas que se sentem tão mal, Deus meu, tira minha vida e não posso mais. Tem pessoas que sentem que o que vem é um terror de fogo sobre elas, que Deus um dia os vai olhar assim e vai vomitar. Pois assim falava João dizia, te vomitarei da minha boca. Então, esse homem o que via era... Você não vê que João vivia debaixo da lei? Todo que vive debaixo da lei, o que vive está sempre julgando os demais. Sempre é que a lei, veja, é que a Bíblia diz que a lei nada aperfeiçoou. Pastor, e é mal sentir-se culpado? Veja, abençoado, ouça isso, veja. Eu recebo que tu me entendes. Isto é Deus falando contigo, veja. É como se Deus baixasse aqui e dissesse, deixa-me te explicar isso para livrar-te. Tu sabes que daí é que vive a grande rameira, o sistema religioso mundial. De fato, você tira a consciência de pecado, eles ficam sem sermões, todos os pastores ficariam sem sermões. Não teriam jamais que pregar. Tu não vês que a pregação deles vai dirigida, a prédica deles vai toda dirigida a tratar que te sentires culpado. Tu estás mal. Há pecado. Pastor, então não se peca? Aí é que está o detalhe, porque veja, o capítulo 10 oculta em si, isto é uma carta, não deveria ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Essa é uma carta inteira, mas a gráfica que, para tornar tudo mais fácil, pensou que o termo aí meteria um capítulo 10, verso 1. Mas leia o verso 26 anterior, para ver do que está falando, para ver que você não pode ter consciência de pecado. Veja o que diz. No capítulo 9, verso 26. De outra maneira, teria sido necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, depois que Cristo morreu, começa esse agora, há 2000 anos começou esse agora. Diz, mas agora, na consumação dos séculos... Alô? A consumação do quê? Tu sabes que os séculos se consumaram nesse agora, 2000 anos atrás? E as pessoas estão esperando que mudem os séculos. Isso se consumam ali. Nós vivemos há 2000 anos nos bens vindouros. Mas como não se sabia, nos venderam gato por lebre, nos enganaram. Os legalistas, os religiosos, Roma enganou o mundo inteiro. E não disse que os bens vindouros já estavam. Não disseram que os bens vindouros começaram há 2000 anos. E agora o ministério crescendo em graça 2000 anos mais tarde. Veja que atraso há. Veja, estamos começando a apresentar os bens vindouros. Mas isso começou há 2000 anos atrás. E Lutero também nos enganou. E que nos abriu uma porta? Mentira, que porta abriu Lutero? Se ele também estava enredado na mesma coisa. Nas batinas ele trazia todos os utensílios ali. O que ele disse é que o justo pela fé viverá. Até o diabo sabe disso. Tiago disse que os demônios creem e estremecem. Olha, veja o verso 26, veja que maravilha. Diz, mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez, para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar, diga tirar, o pecado do meio. Então, se ele tirou o pecado do meio, onde está a tua consciência, abençoada? Ah, pastor, eu tenho medo desta prática. Me dá medo como você fala, porque agora penso, que bom que meu esposo não veio, porque se ele viesse meu esposo e ouve isso, isso é o que ele quer, não sentir-se culpado, com essa culpabilidade é que eu levo amarrado. Até quando você pode amarrar, abençoado, abençoado? Vai seguir amarrando? Os apóstolos nos amarraram, Roma nos amarrou, e tu agora vai seguir amarrando? As pessoas têm que ser livres, abençoados. Por isso é que o profeta Isaías disse que esse que viria edificar a cidade, em Isaías 45, verso 11 em diante, disse, soltará meus cativos. Isso é o que eu faço, soltando você, abençoado. Você está solto.
Você não tem amarras nem ataduras? Tanto que as igrejas não amarram ataduras, hein? Rapaz, os pastores o que tem são rolos de corda no púlpito amarrando. Cada vez te amarram mais, até que um dia te põe uma camisa de força e tu dizes, se eu olho para lá, peco, se eu vejo para cá, peco, se Cristo vem, eu fico. As pessoas estão assustadas, abençoado. As pessoas que creem que Deus anda com um chicote dando chicotada, veja, Deus entrou no seu repouso, lá se foi a coragem dele. O profeta disse, pegou nossos pecados, jogou nas suas costas e se esqueceu deles. Deus o que faz é, veja, repousando e gozando-se desta mensagem do Ministério Crescendo em Graça. Tu sabes, abençoado, tu sabes que Paulo falou em código, verdade? Tu sabes que Paulo sozinho se empenhava em falar de Isaías? Lembra que ele sempre dizia, olha, como Isaías, como disse Isaías, como o verso diz, lembre-se, profeta Isaías. Tu sabes por que isso? É um código para mim. De Guatemala me ligaram, me disseram, apóstolo, leia todo o livro de Isaías, que aí está todo o teu ministério metido aí nesses 66 capítulos, tem? E agora é que eu resolvi entender, veja, entrando no novo milênio, agora que eu entendo que a minha vida está escondida no livro de Isaías. Tu sabes, abençoado, que está me escutando? Olha, tu sabes que ninguém falou como eu estou falando? Em 6.000 anos a terra não se havia falado assim. Porque Paulo, quando escreveu aí, abençoado, mas tu não podias ver? Ah, pastor, você se equivoca se eu já li Hebreus mais de 20 vezes. E mais, eu fiz um curso de Hebreus, e mais, eu tenho um compêndio bíblico em minha casa que fala do livro de Hebreus pelo Dr. Smith. E esse é um estudo minucioso de Hebreus. Ele nunca viu o que eu estou te dizendo, abençoado, porque ele tinha os véus postos que não podia. Tu sabes por quê, abençoado? Porque tu não podes escrever nada do Evangelho, ou da Escritura, ou da história, com uma consciência de pecado, porque quando escreves, metes tua consciência pecaminosa em teus escritos. Por isso agora tu podes descobrir que é a verdade e o que não é a verdade. E quando tu lês um livrinho desses que vendem por aí nas livrarias, quando tu lês um livrinho desses, e de momento, está contaminado. Estava me dizendo uma irmã que tem um amigo que está confinado, está preso, ouvindo a palavra, já está livre, mas está preso. Está livre, né? Mas já conhece a palavra. Então, ela lhe perguntou o que ele queria de presente de Natal. Ah, um bom livro da graça. Então, ela já não vai na livraria, porque vai ver se encontra alguma coisa, porque ele quer um livro. Então me pegou e se meteu na livraria e começa, esse aqui tá bom, mas como ela é uma abençoada daqui que já está desperta, que tem maturidade, quando vinha uma página, havia um pouquinho de lei. E vinha outra página, um pouquinho de lei. E voltava para outra página. Você sabe que ninguém pregou graça em 2000 anos? Ninguém. Os que tu pensas que pregam graça é uma mentira, porque têm consciência de pecado. Se tu tens consciência de pecado, tu não podes nem falar de Deus. Nem de Deus podes falar. Porque vais representar mal, abençoado. Um pouquinho de levedura? Leveda toda a massa. Um pouquinho. Ah, pastor, mas ele fala de graça. O que acontece é que ele resta um tim. Esse pouquinho, é isso que danifica a massa. Por isso é que dizem que uma maçã podre em um barril estraga as outras, e as demais também não podem consertar aquela. Olha, abençoado, tu estás me escutando, eu sei. Verdade que tu está clarinho, diga clarinho. Crispe, como clarinho. Clarico, clarito. Em Porto Rico diz, mais claro não canta um galo, porque o galo é inconfundível o canto dele.
Não, pastor, mas diga-me, devo me sentir culpado? Não, não convém. Pastor, e se eu estou fazendo algo que está mal, e eu sei que algo me diz que está mal, o que eu devo fazer? Segue tratando com essa situação. Mas devo me sentir culpado? Não vai te ajudar nunca. A culpabilidade nunca ajuda. E tu sabes o que é culpabilidade? Culpabilidade significa para com Deus, ou seja, que tu te sentes culpado, não te atreves nem a orar, não te atreves nem de olhar assim, Senhor, tu estás aí? Tem gente que tem medo de orar. Por isso, quando aqui cantamos, toda a minha vida é para ti, todos meus sonhos estão em ti. Tu vês que alguém não está cantando? Ou é que não sabe cantar? Ou é que está de mau humor? Mas se antes cantava e agora não está cantando, é que está em culpabilidade. Veja. Pastor, então eu jamais, esta noite, não devo sentir-me mal? Não, porque você é teu amigo. Como é que você vai se sentir mal com um amigo? Ao contrário, é melhor compartilhar com ele. Com um amigo, tu não te sintas culpado. Tu compartilhas e ele é teu melhor amigo. Olha, se todos os abençoados do mundo entendessem isso, como sofre a humanidade. A mim me dói. Assim eu penso nas pessoas, pobrezinhos. Eu vejo os pastores na televisão e escuto os programas de rádio aqui em Miami. Quando viajo, eu me levanto no domingo pela manhã para pregar e me levanto cedo. Então ligo o rádio e quando eu ouço um programa, olha, pessoas de umas poses de eloquência. Meu espanhol é pobrezinho. Não recebo. Mas não é melhor do mundo? Mas essa gente com uma verbologia, olha, mas veja, senhores com um metal de voz, gostaria de ter uma voz assim tão elegante. E como chispoteiam, danificam tudo, regam tudo, jogam tudo a perder. Olha, aparência, verdade? Aparência de piedade. Olha, mas sabe por quê? Atente bem, abençoado. Ninguém que te fala de Deus, ninguém que te fala de pecado, se te fala de pecado, se te fala de veja, você tem que se arrepender, sabe? O que te diga, vem o juízo de Deus contra ti. Deus não tem juízo, isso acabou. Paulo diz que nós não estamos para alcançar ira, senão para alcançar misericórdia. Pastor, e de onde saem todas essas coisas que as pessoas estão horrorizadas assim? Mas é porque quando você vê esses desenhos na história que se fizeram de Deus, inferno ardente, inferno de Dante, as almas do purgatório chorando porque vem o juízo, isso vai contaminando tua consciência, está que te destrói. Todas essas vidas que estão sofrendo por todas as partes do mundo. Pastor, bom, então, estou me portando mal, penso que devo melhorar em umas áreas de minha vida. Quantos pensam que tem que melhorar áreas de sua vida aqui? Sim, todos. Né? Quando um gesto, porque é que a vida nossa é como o peixe, esse em Porto Rico é um peixe, que nós dizemos guabina. A guabina é um peixe baboso, que tu para pegares esse peixe, rapaz, ele brinca, você não consegue pegar. Veja que em Porto Rico havia um jogador de basquete bem famoso que diziam dele que era Guabina Gutierrez, porque é que ele jogava por ali, ele jogava basquete, era difícil de pegá-lo. Porque passa que tua carne, tu tens uma carne que quando chispoteia por aqui, sai por ali. Quando você pega por ali é como... É como uma guabina, rapaz. Tu tens um corpo. E foi de Master Build. Foi Deus quem te fez esse corpo assim. E ele não fez para que você se sinta culpado. Olha como está se usando o Senhor agora mesmo, olha. Para que te sintas assim, para que briguem, para que tratem com os assuntos com mais sabedoria. Mas que não me entrem em culpabilidade. Eu apaguei isso. Olha, eu creio que isso que aconteceu lá em Tuqui é para apagar das mentes dos homens a consciência de pecado, que se apague.
Olha, e tu sabes que este tipo de prática, veja, este tipo de prática, o que acontece é que para o débil na fé, veja, tu sabes quem é um débil na fé? Uma pessoa dessas que se ofende fácil. Uma pessoa dessas que sempre é muito restrito. Ou seja, é tão restrito, é um débil na fé. E aparenta que não tem erros e é bem restrito. E ama a Deus sobre todas as coisas. É um legalista. O que ama a Deus deve ser uma pessoa assim sempre com um sorriso, é suave e é tranquilo, digo. Também tem suas tristezas, não, mas o que ama a Deus não tem que estar assim, com esses portes de aparência. Olha, que santo deve ser esse homem, essa mulher. Não? Isso é aparência. Isso é mentira. Pão para hoje e fome para amanhã. Pois, ouça, abençoado. Quanto mais o sangue de Cristo, onde é que está esse verso? Limpará a vossa consciência para que sirvais ao Deus vivo? Hã? 9,14? Veja aí mesmo em Hebreus 9,14. Veja que belo. Bom, veja, vamos dar um pouquinho. 9,11. Isso, 9,11. Veja que lindo tá. Vou anotar aqui porque está lindíssimo. Hebreus 9,11. Veja como diz. Mas estando já presente Cristo. Olha que bom estão os versos anteriores, hein? Bom, eu leio depois, veja. Mas estando já presente Cristo, sumo sacerdote do quê? Do quê? Verdade que essa palavra bens vindouros está também no verso 2 do capítulo 10? Sim. Sim, então, diz. O sumo sacerdote dos bens vindouros, pelo mais amplo e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não por sangue de bodes nem de bezerros, senão por o seu próprio sangue, entrou, uma vez para sempre, no lugar santíssimo, havendo obtido limitada redenção. Ih, rapaz, esse é salvo, sempre salvo. Veja aí os 3 S's aí, eterna redenção. Diz, porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas da bezerra asperjados aos imundos santificam para a purificação da carne, porque no velho pacto se fazia isso, Moisés, a lei. Daí é que os espíritas aprendem essas coisinhas aí de sanguezinho e pozinho aí. Daí é que os espíritas se pegam. E tem razão, não tem revelação, mas tem razão, se apegam por aí. Diz agora, veja o verso 14, veja, que exclamação mais bela, veja. Quanto mais o sangue de Cristo, diga o sangue de Cristo. Olha, com esse sangue é que nós tratamos, hein? Nós somos espiritualistas também porque tratamos com sangue. Com sangue. Veja, quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo? Olha, tu crês que eu estou torcendo algo aqui? Tu entendes, clarinho? Hã? E por que as pessoas não entendem o que nós... O que tem na cabecinha? Véus. Diga véus. Que mais? Teia de aranha? Que mais? Teia de aranha. Telas de... Cera religiosa. Porque nós falamos aqui, isso está tão claro, irmão. Você vê isso claro? E vê Cristo no Evangelho? Em seu Evangelho? Não são todos os que tratam. Olha aqui, que aqui não é o que quero que corre, senão é Deus que... Olha, aqui há. E há
a quem Deus quer revelar, veja. Por isso que Paulo dizia, eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Se Deus não ilumina, irmão, esse teu familiar vai seguir vivendo mal. Esse familiar teu vai dizer, tu estás em uma falsa doutrina, hein? Veja o que você... Tenha cuidado que José Luiz é um apóstata. Veja que aí te lavam o cérebro as pessoas, hein? Vão seguir assim? Olha, tão claro que estamos lendo isto aqui, tão clarinho que está. Pastor, então a conclusão é que de agora em diante eu não vou me sentir mais culpado? Não, tu sabes, não deverias. Mas sempre você se sente um pouco culpado. Sabe por quê? Porque as obras da carne não caem bem a uma pessoa. Quando estás fora de ordem, é inevitável que tu te sintas mal, que te dá um mal-estar uma coisa. Por que eu não pensei em tempo? Por que eu cometi este erro? Verdade que sim, não atuas assim? Mas veja, vamos ver a Romanos 7, para que vejas como a pessoa se sente. Romanos 7. Romanos capítulo 7. No verso 14. Aqui parece que Paulo está dizendo que há pecado quando acaba de nos dizer que tirou o pecado. Mas não é que Paulo diz que há pecado. É que este é um corpo que, como foi vendido ao pecado, teu espírito foi libertado, mas teu corpo... Hipoteticamente, Paulo está te refrescando a memória com o que diz aqui. Veja o que diz no verso 14, 7:14 do livro aos Romanos. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que faço, não entendo, pois não faço o que eu quero, senão o que eu aborreço, isso eu faço. E se o que não quero, isto eu faço, aprovo que a lei é boa, ou seja, a lei tem razão de dizer que tu és culpado. O problema é que, como Cristo pagou a lei já não pode fazer isso. Mas ele fala mais ou menos como funcionava a pessoa quando servia a lei. Diz, verso 17, de maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha carne, veja como ele divide carne de espírito. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não moro bem, porque o querer o bem está em mim, mas não fazê-lo, porque não faço o bem que quero, senão o mal que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, senão o pecado que mora em mim. Ele está lançando a culpa a uma lei que está metida em teus membros, que te acomodou, Satanás te acomodou no Éden. Adãozinho te injetou. E Cristo veio e tirou os efeitos, separando o teu espírito de tua carne. E então lançou fora o corpo pecaminoso carnal da presença dele, para que não te sintas culpado, porque tu já não estás suposto a te sentir culpado. Mas não é que tu não fazes coisas más, tu fazes coisas que estão mal, mas estás suposto a não entrar em culpabilidade se não tratar com elas, aprender delas. Só que ele chama isso aquele que toma por filho, ele disciplina. Disciplina não significa que Deus tem ira contigo. Disciplina significa que Deus está te dando educação, que está te educando, tratando em um corpo de morte que tu tens e que te dá educação com paciência. Com a paciência de Cristo ele trata contigo. E uns demoram mais em uma coisa e outros demoram menos em outras coisas. Veja. A mim me aconteciam coisas que já não me acontecem. Por quê? Porque as considerei pequenas debilidades carnais, situações que já nem oro por elas. Não tenho que confessar nada, porque já não há apetite. O que acontece é que quando eu solto um apetite, aparece outro. E sempre, por isso foi. Por que tu crês que Paulo disse... Olha, Senhor, te pedi 3 vezes que me tire estas coisas. Não, me aborreça, eu não posso tirar isso de um ser humano. Se eu te tiro, totalmente, se eu te faço perfeito em carne, tu me revelas igual a Adãozinho.
ou seja, que um ser humano não vai estar livre de coisas que o aborrecem. Então, o que tu tens que fazer é buscar a forma de tratar de pegar a guabina. Buscar algo. Ou meter um anzol e deixar ela na água para que viva com o anzol colocado. De fato, isso é o que é o Evangelho. Firme âncora da alma. Te tragastes o anzol e agora veja. Paulo disse, estou preso nestas cadeias, rapaz. Alô? Pai, o melhor dia, abençoados. Sejam bem-vindos ao seu melhor dia. A graça e o apostolado que nos fez feliz, que nos curou da cabeça aos pés, que nos tirou do império desse conhecimento para o reino do Filho do seu amor. Agradecidos, papai, eternamente por essa glória em nós, pelo seu poder em nós, papai. Confesse comigo. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. E já chegamos à Austrália, a palavra corrija. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Como a sua palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrejar. As riquezas do mundo já nos deu o nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Papai, a seu nome. Agradecidos, fazemos parte desse governo indestrutível, um governo poderoso que não terá fim, abençoado. Papai, e somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. E graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. E graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. Alô? E já chegamos à Austrália, a palavra corrija. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Como a sua palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrejar. As riquezas do mundo já nos deu o nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, ei, abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoados, agradecidos ao nosso Pai eternamente.